Olá, boa tarde a todos. Antes da gente começar, eu quero só pedir desculpas um pouco pelo atraso. A gente estava esperando o pessoal conseguir pegar o almoço. Meu nome é Raquel, eu sou responsável pela área de comunicação da Merck Healthcare aqui no Brasil. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. O TJCC é um evento muito especial, que eu acompanho há muitos anos. Então, é uma grande alegria estar aqui. Eu queria aproveitar já perguntar para vocês um pouco aqui quem é paciente, se vocês puderem, só para a gente entender um pouco da audiência, quem é paciente pode levantar a mão. Quem é profissional de saúde? Ótimo. Cuidador ou outros públicos? Ótimo, muito obrigada. A gente vai falar hoje, como vocês sabem, né, de câncer de bexiga. É um tema super relevante, é uma doença muito séria, complexa e muitas vezes negligenciada. Então, por isso que é tão importante a gente ter esse timão aqui hoje para falar sobre esse assunto. E a gente vai falar sobre aspectos clínicos, sobre o ponto de vista dos pacientes e acho que principalmente sobre os sinais que muitas vezes a gente despreza, mas que são sinais de alerta para essa doença e que todos nós devemos estar muito atentos. E, embora a gente esteja aqui hoje para falar sobre o câncer de bexiga, eu queria até pedir, se o Thiago puder me ajudar a colocar um slide, a gente vai falar um pouquinho sobre um outro tema, que é o câncer de pulmão. A gente acredita que a informação é muito importante é uma chave para combater o câncer também. E nesse momento tem uma consulta pública aberta até o dia 24, onde a ANS está avaliando a inclusão de um novo tratamento no rol para o câncer de pulmão. Eu acho que, como muitos de vocês aqui, especialmente os profissionais, a gente, nos últimos 20 anos, eu estou 20 anos na indústria e a gente viu muita mudança, né? Os tratamentos ficando cada vez mais específicos, mais precisos. Então, acho que justamente por isso é tão importante que os pacientes tenham acesso a terapias mais personalizadas, que façam sentido para eles, para o tipo de câncer deles naquele momento. Então, eu vou deixar esse convite para vocês entrarem na consulta pública, deixarem sua opinião, o QR Code está aqui. Às vezes não é muito fácil preencher o formulário, então quem tiver dúvida pode entrar no Instagram da Merck, é Merck Brasil, e lá a gente tem um passo a passo de como participar, e também podem mandar perguntas para a gente. A consulta pública de número 135, como está aqui. Eu já falei bastante, a gente está um pouco atrasado, então vamos para o tema principal, que é o nosso painel. Eu estou muito feliz de estar aqui com a querida doutora Ana Malacarne, que trabalha na Merck, ela é responsável pela área médica de oncologia. A Nina Faria, gerente de projetos do Instituto Vencer o Câncer, que lidera a rede Vencer o Câncer de Pesquisa Clínica. E o Caio Viana, que é psico-oncologista, atua em diversas organizações, inclusive no Instituto Vencer o Câncer, e é presidente estadual da Sociedade Brasileira de Psico-Oncologia aqui em São Paulo. Então, sem mais delongas, Ana, eu vou te convidar para assumir aqui. Muito obrigada. Bom, então, primeiro boa tarde, gostaria de agradecer, é uma honra poder participar desse painel e falando de um tema tão caro para mim, que é o câncer de bexiga. Eu fui incumbida de trazer um pouquinho da parte clínica, de fazer um overview, então os próximos minutos vão ser focados aí um pouco na patologia, sinais, sintomas, né? E aí eu começo com uma provocação que vocês vão entender ao longo da palestra. Você já olhou a sua urina hoje? Então, acho que fique um pouco com essa mensagem, essa pergunta. Aqui, um pouco da agenda, a gente vai falar um pouquinho do que é o câncer de bexiga, epidemiologia, fatores de risco, quais são as manifestações clínicas, como é que se faz o diagnóstico, falar um pouquinho do tratamento e os aspectos gerais da doença, né, nos próximos minutos. Então, o que é o câncer de bexiga? É uma neoplasia, é um tumor maligno que cresce na bexiga, que é esse órgão oco que temos aqui, que serve para armazenar a nossa urina. Então, ele recebe a urina dos rins, a urina filtrada, e a gente tem, então, isso que é como um balão, que é distensível, e que vai armazenar a urina antes da gente eliminar pela uretra. Então, é um órgão que está ali na pelve e que pode ter essa patologia. É uma patologia que não é tão falada quanto outros cânceres, mas que é importante, eu acho que cada vez mais está aparecendo na mídia por conta de pessoas famosas que estão tendo a patologia, mal ou bem, da maior visibilidade e ajuda um pouco mais a fazer com que as informações cheguem ao público geral, né? O tumor,
o câncer de bexiga, ele cresce como se fosse uma lesão aqui, principalmente na camada interna da bexiga, nessa parte que é um revestimento, e na grande maioria das vezes vai ser diagnosticado numa fase inicial. Mas pode, se não diagnosticado, ele pode, com o tempo, evoluir e se tornar mais invasivo. A gente tem alguns tipos de células que podem formar esse tumor, né? Então, a gente tem um sobrenome também para o câncer de bexiga. A maioria das vezes, o tipo celular, o tipo que vai constituir o câncer de bexiga é o que a gente chama de carcinoma urotelial ou carcinoma de células transicionais. Então, 90% vai ser esse tipo celular. Mas uma percentagem maior pode ser o que a gente chama de carcinoma epidermoide ou até o adenocarcinoma. Então, é importante, no diagnóstico, a gente ter essa informação que é do histopatológico, porque isso vai nos ajudar a entender qual vai ser o prognóstico, o que a gente deve fazer de tratamento. Então, falando um pouquinho mais da incidência e dos fatores de risco, né? Quando a gente olha as estatísticas, a gente vê que é o 10º câncer mais comum no mundo, isso dado de 2020. Então, tem a sua importância no mundo, é extremamente frequente em países como Estados Unidos, na Europa, também no Egito, e depois vocês vão entender um pouquinho o porquê do Egito. Quando a gente fala dos Estados Unidos, é o 6º mais comum, né, com 82 mil novos casos em 2023, e no Brasil é o 12º câncer mais comum. Então, a gente teve aí 11.370 casos estimados em 2023, e desses 7.870 aconteceram em homens. Então, a gente já vê que um dos fatores de risco é ser homem. 3/4 dos pacientes são homens, 1/4 são mulheres, quando a gente vê em quem mais afeta essa doença. E aí a gente parte aqui para os fatores de risco. A idade, então, é uma patologia que ocorre predominantemente com o avançar da idade. Então, 90% dos casos, os pacientes têm mais de 55 anos. O sexo, como falei, então, é o risco maior de ser homem. Provavelmente, isso está relacionado ao tabagismo. Porque, quando a gente olha todos os fatores de risco, o principal é o tabagismo. Então, está muito relacionado ao tabagismo. Quem fuma tem mais de 3 a 4 vezes chances de ter essa patologia do que quem não fuma. E o que a gente vê também, provavelmente o homem tem uma estatística maior porque quem costuma fumar mais, né? Agora a gente vê que isso muda um pouquinho, as mulheres começaram a fumar mais, essa estatística muda um pouquinho, mas parece estar muito relacionado a isso. A etnia, então isso também exerce uma influência, é 2 vezes maior em pacientes brancos do que pacientes afro-americanos e hispânicos. Tem a questão da genética, então quem tem familiar com histórico de câncer de bexiga pode ter um risco a mais. E aqui os produtos químicos, principalmente quem mexe com derivados de petróleo. Então, quem trabalha com borracha, com tinta, com couro, é um fator de risco também, porque ele pode estar absorvendo ali substâncias que acabam caindo na circulação sanguínea, assim como é o tabagismo, é filtrado e vai para a bexiga. E ali, na urina, acaba tendo contato com essa parede interna da bexiga. Além disso, a gente tem infecções crônicas. Então, infecções do trato urinário, mas não é uma infecção aqui ou ali, mas infecções muito recorrentes e ao longo de anos, pode ser um fator de risco. Cálculo renal, pacientes que tiveram tumor na região da pelve e precisaram fazer radioterapia, também é um fator de risco. E outras medicações, ter usado ciclofosfamida, tem algumas medicações que a literatura mostra para a gente que pode aumentar um pouquinho o número de casos. Qual é a manifestação clínica? A principal, gente, por isso que eu perguntei para vocês. Vocês estão olhando a urina de vocês? É hematúria. O que é hematúria? É sangue na urina. Tá? A hematúria, ela acontece na maior parte das vezes, mesmo quando o câncer é inicial, e ela pode ser assim, macroscópica, você já vê, ou pode ser microscópica. Às vezes, precisa fazer um exame para você realmente detectar que tem ali hemoglobina. Mas, na grande maioria das vezes, você vai ter
uma alteração da cor da sua urina. Essa alteração, muitas vezes, é intermitente e não acompanhada de dor. Então, se você apresenta esse quadro clínico, isso é um sintoma inespecífico, pode estar relacionado a outras patologias, e na maioria das vezes vai estar relacionado a cálculo renal, pode estar relacionado a alguma alteração do rim, pode estar relacionada a uma plaqueta baixa, enfim, vários fatores, mas é um sintoma que tem que ser investigado e que se tem que, pelo menos, o médico pensar que essa é uma possibilidade, porque pensar faz a gente também ir atrás e fazer o diagnóstico correto. Então, teve esse sintoma, pelo menos tem que pensar em investigar. Aumento da frequência miccional, então, alguns sintomas irritativos, urgência para urinar, incontinência associada à urgência miccional, ardor ou dor miccional, dificuldade ou incapacidade de urinar. E em estágios mais avançados, aí é perda de peso e de apetite, dor na zona inferior das costas, fraqueza geral e cansaço. Às vezes, essa fraqueza geral é muito pela anemia. Então, aquele paciente que, às vezes, tem anemia, você tem que olhar se ele está tendo também algum sangramento urinário, e isso pode gerar esse quadro num estágio mais avançado. E até inchaço nas pernas. Tá? Então, acho que a mensagem principal é essa: olha a sua urina, alterou, vai investigar. Na maioria das vezes não é um câncer de bexiga, mas pelo menos a gente tem que pensar, e o seu médico, principalmente o urologista, que é o primeiro a nos avaliar nesses casos, ele tem que pensar. E como é que a gente faz o diagnóstico, né? Então, a gente, na maioria das vezes, quando o paciente chega com esse sintoma, o médico vai pedir exames mais simples. Então, uma ecografia da bexiga, né, para a gente ver se tem algum sinal de massa. É um exame que acaba ajudando muito nesse sentido. Porém, alguns tumores muito iniciais, superficiais, eles não vão aparecer no ultrassom. O ultrassom pode ser normal, porque tem que ter um tamanho mínimo de 0,5 centímetro para ele aparecer aqui. Então, se deu normal, ainda continua investigando. A citologia urinária, ela é interessante para a gente ver se tem células neoplásicas na urina, e isso algumas vezes pode dar negativo, então não é um exame 100%, mas é interessante. A tomografia, a gente costuma fazer mais para estadiamento, quando a gente quer ver se a gente já sabe que tem uma lesão ali na bexiga e a gente quer descartar outros sintomas, outras causas, como cálculo renal, ver se tem algum outro fator, mas ele vai ajudar prioritariamente a gente ver a extensão da doença, ver se tem algumas outras patologias associadas e se tem, por exemplo, linfonodos comprometidos, extensão para outros órgãos. Então, a tomografia ou a ressonância ajudam e vão ajudar a estadiar, mas o principal exame é a cistoscopia. E o que é a cistoscopia? É como se fosse uma endoscopia, só que aqui do trato urinário. Então, se usa um aparelho um pouco menor e mais flexível, que é inserido, ele tem uma câmera na sua ponta, ele é inserido dentro pela uretra até a bexiga, e a gente vai, então, ver a parte interna, que é onde geralmente acontece o tumor inicial. Então, o médico vendo essa lesão, ele já aproveita, ele troca ali o catéter e já faz a coleta desse material para ser mandado para o patologista, que é quem vai realmente dar o diagnóstico. Então, o diagnóstico ele é patológico, a gente tem que ter uma análise pelo patologista, e a gente, com isso, também acaba tendo estadiamento, vendo se chegou até a lâmina muscular ou não, se está só superficial, para daí definir prognóstico e tratamento. E com essa análise da patologia que a gente vai saber exatamente qual é o tipo de célula que está causando o tumor. Após o diagnóstico, a gente tem o que a gente chama de estadiamento. Então, a gente precisa entender se esse tumor é o que a gente chama de não músculo invasivo. Então, a gente vai dividir o câncer de bexiga, basicamente, em não músculo invasivo, que é aquele que acomete a parte mais interna, só essa camada mais interna, sem atingir a musculatura. E esse tumor pode ser um carcinoma papilar, que ele vem mais para a luz, para a parte interna da bexiga, ou um carcinoma in situ, que é uma lesão um pouco mais plana, que acaba sangrando mais.
ou se ele é um câncer que acaba pegando aqui o tecido conectivo e mais, numa fase mais avançada, pegando o tecido muscular. Então, isso é fundamental a gente entender, para a gente entender se é um tumor músculo invasivo ou não. Isso muda completamente o tratamento, muda o prognóstico e o que a gente espera aí de evolução do paciente. Acho que um ponto positivo é que a maioria dos tumores de câncer, os cânceres de bexiga, eles são diagnosticados numa fase inicial. Então, cerca de 50% dos pacientes vão ter o diagnóstico ainda com um tumor bem inicial, ainda pegando só a camada, o revestimento interno mesmo. Acho que, assim, para a gente ter um ponto de comparação, imagine se fosse aqui dentro, né, da nossa mucosa da boca, então, pegasse só a camada interna, 30% você vai ter aí invadindo a musculatura e o restante só indo além, pegando tecidos concomitantes. Então, a gente avalia o tumor, o quanto que ele invade, é o que a gente chama de T, e a partir do T2 ele invade a musculatura, então muda completamente do que a gente faz com essa parte aqui. A gente avalia também os linfonodos, se a gente tem linfonodo comprometido ou não, isso vai também ajudar na decisão terapêutica, e se há metástases à distância. Só 4% dos pacientes abrem o seu quadro com metástases à distância. E com isso a gente faz agrupamentos por estadios, isso vai nos ajudar aqui, ó, de 0 até 4, e isso aqui é fundamental para o médico poder definir os próximos passos. Além disso, a gente tem uma questão também que é o grau do tumor. Então, quando a gente avalia essa célula, a gente tem ali um carcinoma urotelial, a gente procura ver qual é o grau desse tumor. Quanto menor o grau, mais ele é parecido com a sua célula original. Então, o G1, aqui o bem diferenciado, ele vai ter um comportamento menos agressivo, uma doença mais indolente, de crescimento mais lento do que um G3, G4, que é menos diferenciado, é uma célula que já se desdiferenciou e vai crescer muito mais rápido e vai ser mais agressiva. Por fim, a gente fala do tratamento. E como eu falei para vocês, vai depender do estadiamento. Claro, também das condições do paciente, da idade, o paciente tem comorbidades, não tem. Isso tudo entra na equação da decisão terapêutica. Quando a gente pega os tumores superficiais, que são aqueles tumores que não atingiram a musculatura ali da bexiga, a gente geralmente vai ter tratamento local apenas. E, por isso, o paciente, geralmente, nessa fase, ele fica com o urologista. Ele nem chega no oncologista, tá? Então, o cirurgião é o urologista, né? Ele vai classificar esse tumor superficial de baixo risco, intermediário ou alto. Ele vai fazer o que a gente chama de RTU, que é essa ressecção transuretral vesical, que nada mais é do que ele entrar por aquele catéter, pela cistoscopia, e fazer a excisão da lesão, né? Então, essa ressecção, ela acaba sendo muito diagnóstica e tratamento também nesses tumores superficiais. E você tem que basicamente ver se a musculatura ela está livre ou não. Como eu falei, a gente vê algumas características desse tumor, mesmo superficial, para a gente imaginar como é que vai ser a evolução e se precisa de um tratamento adicional. Então, aqueles pacientes que a gente considera de baixo risco, ou seja, um tumor menor que 3 centímetros, de baixo grau, não tem carcinoma in situ, a chance de recorrência é muito menor, e aí, geralmente, você só faz a ressecção e pronto. Depois vai ficar fazendo o segmento. Aqueles pacientes que a gente considera de risco intermediário e alto, muito provavelmente precisará fazer uma terapia intravesical complementar, em que você instila BCG, ou algumas vezes agora também quimioterapia, mas o mais clássico é o BCG, que o número de aplicações é muito definido pelo urologista, que é exatamente para estimular o seu sistema imunológico a combater qualquer célula que possa ter sobrado e diminuir a chance de recidiva. Por quê? Porque isso é um tumor que recidiva muito. Então, 60% a 90% dos casos desses pacientes vão recidivar, de risco intermediário e alto se você não fizer nada. Então, é preciso complementar essa ressecção com um tratamento localizado. Quando a gente fala em tumores profundos e mais avançados, quando pega a musculatura, tem linfonodo comprometido ou até metástases à distância, aí
muda de figura. A gente tem um tratamento mais multidisciplinar. Entra na equação o quê? A radioterapia, o tratamento sistêmico, que pode ser com químio e imunoterapia, além da cirurgia, que é o tratamento principal. Então, quando você tem esse tumor, que já é a partir do T2, o tratamento principal é a cistectomia radical, que nada mais é que a retirada da cirurgia da bexiga, ou parcial. Raramente é feito a parcial, ela é mais comum a radical. E aí, é uma cirurgia complexa, é uma cirurgia que o urologista, o cirurgião, vai discutir, né, como é que vai ser, se vai fazer uma anel-bexiga, geralmente isso é feito com alça intestinal, se vai fazer um briquet, enfim. Essa parte da cirurgia, tem a parte da cirurgia, além da parte da químio. Então, em alguns casos, você faz uma químio pré-cirurgia e pós-cirurgia, para diminuir o tumor antes da cirurgia e para diminuir a chance da doença voltar. Em alguns casos, você complementa com radioterapia. Alguns casos, você faz só rádio com químio. Tem pacientes que não têm condições clínicas, de repente, de fazer uma cirurgia. Então, isso tem que ser discutido de uma forma multidisciplinar, caso a caso, né? Não tem uma receita de bolo, mas é caso a caso. Então, basicamente, só para a gente entender... Essa aqui é uma visão geral do que a gente tem de tratamento. Eu não vou entrar em cada tipo de quimioterapia ou imunoterapia, mas, basicamente, a gente tem os tumores superficiais, os tumores mais avançados. Isso acaba, né, mudando completamente. A gente sabe que, quando você pega um tumor numa fase inicial, a chance de cura, a chance de você não ter uma doença em 5 anos é muito grande, passa de 90%, chegando a quase 100%. Para acabar, eu queria só trazer mais 2 pontos, né? A parte do rastreamento. Esse é um tipo de câncer que a gente não vê um programa de rastreamento. Por quê? Porque, como vocês viram, os sintomas são vagos, não existe. A gente tem o principal fator de risco, o tabagismo, que também está relacionado a vários outros tumores, e até hoje não se mostrou eficaz fazer alguma coisa para rastrear. Então, é muito mais saber estar atento aos sintomas e aí procurar o médico num momento mais precoce de sintomas. O principal, o diagnóstico, ele é feito principalmente por cistoscopia, que não é um exame tão complexo assim, e cada vez mais a gente vem vendo uma evolução no tratamento do câncer de bexiga, né? A gente está vendo aí cada vez mais a imunoterapia tendo seu papel. A gente teve um congresso europeu agora que trouxe o papel importante da imunoterapia junto com a químio antes da cirurgia e complementando depois com o imuno, com resultados positivos. Então, é uma coisa que a cada dia a gente vai tendo mais informações, a medicina vai evoluindo, mas ainda assim a gente tem que discutir, a gente tem que informar, e a informação é a grande arma, né? Pelo menos o seu médico ele tem que pensar na possibilidade. Então, acho que essa é a minha mensagem final. Queria agradecer. Obrigada a todos. Alô? Obrigada. Eu ia agradecer, muito obrigada. Acho que em tão pouco tempo foi uma aula e com vários alertas tão importantes para a gente. Muito obrigada. E agora eu chamo a Nina para a gente entender um pouco da perspectiva do paciente, né? Além da perspectiva médico-científica. Obrigada. Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês hoje, então agradeço a participação de todos, agradeço também o convite de participar dessa mesa. Eu sou Nina, eu trabalho no Instituto Vencer o Câncer, que é um instituto que esse ano ele completa 10 anos, que foi criado pelo Dr. Busadi e Dr. Maluf, justamente com o objetivo de informar a população sobre prevenção, diagnóstico, tratamento. Então, a gente tem essa parte de educação no nosso DNA e também acompanhar toda a jornada do paciente. Então, por isso estou aqui hoje, para poder compartilhar com vocês a jornada do paciente de câncer de bexiga. É importante colocar, né, que a gente, tudo que for falado aqui, os pacientes, eles foram preservados por nomes de pássaros. Então, tudo vocês vão ver, tem o canário, o andorinha, que eu vou trazer aqui para vocês algumas informações. E todas essas informações, elas são sobre o mapeamento, né? A gente, tirou elas do mapeamento da jornada do paciente com câncer de bexiga, que é um mapeamento que foi criado justamente para poder entender
como que funciona a jornada do paciente pela visão do paciente e também pela visão do profissional de saúde, do médico oncologista ou urologista. Então, esse é um mapeamento que eu acho que tem um diferencial muito grande, que ele conta muito com a perspectiva das experiências, como é que foi para esse paciente ter acesso, né, às informações, os primeiros sinais. Então, vocês vão ver que ao longo da minha apresentação eu vou trazer bastante falas reais desses pacientes para que a gente consiga, de fato, ter uma visão empática também sobre o paciente na jornada do câncer. Quem participou desse estudo foram 7 pacientes da região sul e sudeste, que têm diferentes níveis de acesso ao sistema de saúde, né? Então, tanto o SUS quanto o sistema suplementar, e também estavam em estadiamento diferente do câncer. Como eu disse, né, médicos também participaram desse estudo, só que aqui hoje eu vou focar com vocês a parte dos pacientes mesmo. Quando a gente fala sobre as etapas da jornada, muito como a doutora Ana trouxe aqui, a gente tem os primeiros sintomas, a fase do diagnóstico, do tratamento e do acompanhamento e recuperação. Então, a gente vai conseguir aprofundar um pouquinho aqui de cada um, a partir sempre da perspectiva e dos relatos que os pacientes trouxeram via esse mapeamento. Então, indo para os primeiros sintomas, como a doutora Ana compartilhou com a gente, essa é uma doença, o câncer de bexiga, que ela muitas vezes é confundida com outras condições benignas, como as infecções urinárias, os cálculos renais. Então, é muito comum que nesses primeiros sintomas, e como eles não são necessariamente persistentes, então, não é porque você teve sangue na urina uma vez, todos os dias você vai ter, eles são espaçados, é muito comum que os pacientes acabem acreditando que, de fato, é uma condição benigna, porque fiz só uma vez e já passou. Então, eu compartilho aqui alguns relatos. Muito raramente a urina ficava assim, tipo cor de Coca-Cola. Desculpa que eu não estou enxergando tão bem. Antes de descobrir, eu comecei a ter que correr para ir ao banheiro. Já não estava mais conseguindo segurar a urina. Fui urinar e vi um coágulo saindo. Bem nessa primeira frase, a gente já consegue perceber que muito raramente a urina ficava assim cor de Coca-Cola. Ou seja, ela ficou algumas vezes. Então, é muito importante que em qualquer sintoma, vá procurar um médico, um especialista, para que você possa pelo menos ficar tranquilo e entender que de fato era uma infecção urinária e também ser medicado para isso. Depois dos primeiros sintomas, a gente vai para a parte do diagnóstico. E a gente consegue dividir aqui em 2 momentos o diagnóstico. Tanto o período da investigação, como também do infeliz período da confirmação desse diagnóstico. Nesse momento de investigação, ele tem 3 palavras-chave que foram comuns em todos os relatos desses pacientes. A suspeita, e o medo, e a desconfiança. Inclusive uma desconfiança de, não deve ser, eu nunca tive nada antes, então nós pensamos que pudesse ser uma infecção. Quando vem a confirmação, o grande momento, a primeira palavra que vem é o choque. Isso porque o câncer ainda é muito comum que ele seja relacionado a uma questão da finitude da vida. Como o canário compartilha aqui. Para mim, câncer é morte. Você entendeu? Acabou. Essa foi a minha sensação. E depois desse momento de choque, também com acolhimento, né, de equipe multiprofissional, de médicos, vem o momento da confiança. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei pensando, preciso tratar, resolver. Eu peguei de uma maneira precoce. E se pegou de uma maneira precoce, é muito provavelmente que nos primeiros sintomas foi buscar um tratamento, né, foi buscar um diagnóstico. Então, reforça ainda mais a fala inicial, a fala da doutora Ana, sobre essa necessidade, no primeiro sintoma, sempre buscar um profissional. Dentro dessa parte de confirmação, existe também uma preocupação e um abalo emocional muito grande com a família. Porque a gente sabe que quando existe um paciente de câncer numa família, ou enfim, em um ciclo, essa doença ela acaba afetando a todos, né? Porque essa sensação de finitude, às vezes, não vem só do próprio paciente, vem do entorno também. Contei para minha mulher e para os meus filhos. Minha mulher ficou extremamente preocupada, mas depois foi amenizando. Para a maioria, eu não falei. Não vejo necessidade de contar. Não é um troféu. Todos da família ficaram abalados, porque não é fácil no começo. Quando a gente começa a entender um pouco mais sobre a jornada do paciente via o tratamento, a gente consegue entrar em outros subtemas, que é sobre o acesso ao tratamento, sobre a fonte de informações, sobre o convívio com o tratamento, os efeitos que o tratamento causa na vida
desse paciente, de sua família, da sua rede de apoio, outras notícias que acontecem durante o tratamento desse paciente e qual que é o impacto do tratamento na sua vida. Sobre o acesso. Aqui a gente tem uma frase do Curió que diz: as minhas primeiras consultas foram todas particulares. Quando o doutor disse que eu tinha que fazer essa cirurgia e o custo era muito alto, eu fui para o SUS. Nessa fala, assim como fala de alguns outros participantes desse estudo, ele menciona a dificuldade da não cruzamento de informações entre particular e público, onde teve que, né, realizar uma bateria de exames novamente, para poder ser apta a fazer cirurgia, entrar numa fila. Então, como que esse processo também acaba fazendo que o tratamento fique mais longo, mais demorado. Tudo foi feito com o meu plano de saúde. No início, o plano não cobria o tratamento, mas consegui com liminar na justiça. Recorreram e perderam. Ou seja, né, sobre esse tempo também de tratamento, onde é necessário fazer uma judicialização e ainda, no caso, né, tentaram recorrer e aí demorou mais um pouco do processo, mas aqui escolhi essas duas frases para trazer para vocês, porque mostra um pouco sobre a realidade do acesso ao tratamento. Quando a gente fala sobre fonte de informações, a gente teve a figura do médico como a principal fonte de informação, a fonte de informação mais confiável. Olha, foi pelos próprios médicos mesmo, porque essa doença, se tu fores atrás da internet, de coisas assim, é muito complicado. Aqui ele estava dizendo muito sobre o tipo de linguagem, as palavras utilizadas. E também, sabe, eu fiquei pensando nisso. Eu vou perder a bexiga, então é melhor eu consultar um outro profissional para ver. Então, de buscar sempre uma segunda opinião, também médica, para confirmar um diagnóstico, que é um diagnóstico entendido por ele como um diagnóstico grave. E eles mencionaram também a importância de, durante o tratamento, você ter como fonte de informações outras pessoas da sua rede, do seu convívio, que você, né, acompanhe por televisão, enfim, celebridades, que consigam também desmistificar a doença. Então, colocou até aqui o Luciano Zafir, que, para quem não conhece, né, acho que ele é ator, modelo também. Então, durante um desfile, ele abriu e mostrou a sacolinha dele e falou: olha, é normal, eu estou desfilando. Na realidade, ele quis mostrar que isso não é um bicho de 7 cabeças. Então, proporciona essa sensação de identificação. Assim como quando você, dentro de associações de pacientes ou da sua própria rede de amigos, você também tem uma outra pessoa que também passou por um tratamento ou um câncer de bexiga, que possa te dar um pouco dessas informações e normalizar essa situação para você. Eu tenho um amigo que disse que acostumou tanto com aquela bolsinha que hoje não pensa nem em fazer uma cirurgia para reconstruir a bexiga. Claramente, a internet também foi mencionada como uma fonte de informação durante o tratamento. Olha, eu olhava no YouTube, procurava ali, mas não chegava a entender ali as palavras que são usadas. Elas fogem do nosso dia a dia. E tem outra perspectiva de que eu vejo na internet bastante coisa, bastante informação, busco por bolsa, enfim, ele consegue trazer bastante informação sobre isso. Eu aqui, enquanto Instituto Vencer o Câncer, me sinto na responsabilidade de fazer um adendo aqui, que é sobre a necessidade, toda vez que for buscar informação, buscar informações em fontes de confiança mesmo. Seja na figura do médico, principalmente, mas também quando for utilizar a internet, utilizar canais que tragam informações verdadeiras. A gente está com uma campanha chamada Cancer True News, que é justamente para a gente combater fake news e charlatanismos que acontecem, né? Receitas milagrosas para a cura do câncer, para a cura como composição de tratamento. Fazendo essa campanha, a gente se baseou em alguns dados que eu acho muito importante trazer para cá, porque não são dados específicos do câncer de bexiga, mas de uma forma geral, que é importante que a gente tenha essa informação, essa conscientização, que 89% dos pacientes diagnosticados ou que acham que têm câncer buscam informações sobre a sua doença, sobre os seus sintomas na internet. E um terço das informações, das postagens nas redes sociais, contém algum dado incorreto. Então, não é uma fonte segura necessariamente olhar em qualquer perfil de redes sociais, seja Instagram, TikTok, enfim, qualquer... Ainda que sejam perfis profissionais também, é importante sempre ter
o contato com o seu médico direto, o contato com o médico, um profissional de confiança, e também utilizar plataformas de informações que são feitas por médicos. No Instituto Vencer o Câncer, aqui eu mostro um print de uma tela para vocês, né, do câncer de bexiga, onde a gente tem um conteúdo de qualidade feito por médicos, revisado por médicos, onde a gente consegue trazer do português para o português, então garantir que seja uma linguagem acessível para que o paciente e também seus familiares, enfim, sua rede de apoio consiga ter acesso às informações verdadeiras. E subdividido já em o que é prevenção, quais são os fatores de risco, quais são os sintomas, quais são os diagnósticos, o tratamento, em situações de recaída, como que acontece. E não só para o câncer de bexiga, mas a gente também tem para todos os tipos de câncer. Então, essa é uma fonte confiável que eu recomendo, que é o Instituto Vencer o Câncer, vencerocâncer.org.br. Voltando para a parte do tratamento, sobre o convívio, durante o tratamento, foi muito mencionado o desgaste. Muitos deles relacionados ao impacto da idade, né? Tem o Beija-Flor diz, eu não sou mais como um atleta. E o desgaste do pensamento de não vai acabar, não vai parar, é cansativo. O tratamento ele é, de fato, um tratamento muito cansativo. E os efeitos do tratamento, como a doutora Ana colocou, existem vários tipos de tratamento, né? A depender do estadiamento da doença, a depender da localização. E para cada tratamento, o efeito sobre o tratamento ele é diferente. Então, eu trouxe aqui algumas frases, alguns relatos para vocês. No caso da cistectomia radical, foi muito difícil. Perdi 11 quilos em 7 dias. Fiquei muito debilitado. Uma coisa que também que incomoda é o desconforto que a bolsa causava. Ela tem um adesivo nas extremidades que colava na pele e na hora de tirar machucava. No caso da imuno, parece uma vontade de urinar ao mesmo tempo com uma dor. É uma coisa muito ruim. Na químio, você começa a perder o cabelo, perde as forças, já não tem o mesmo ânimo, muita ânsia. Então, para todos, né, para cada tipo de tratamento, é um efeito que compromete mesmo, né, a qualidade de vida do paciente. E durante o tratamento também, infelizmente, alguns pacientes, né, que participaram desse estudo tiveram que passar por esse tratamento e receber outras notícias. Tanto quanto a necessidade de uma cistectomia radical, como foi o caso do Curió, que ia fazer uma cistectomia parcial, quando ele entrou na cirurgia, mas, infelizmente, ao sair, ele descobriu, né, que foi necessário um outro tipo de cirurgia devido ao avanço do câncer e a identificação de metástase, que o mais assustador mesmo foi quando surgiram metástase na coluna, dói, a dor daí foi horrível. E sobre o impacto do tratamento. O impacto de receber novas informações, porque é um problema que ele de fato é sério e é todo mundo novo sobre o tratamento, sobre a mudança de rotina, sobre a necessidade da organização. Então, eu preparei meus negócios, fui fazer uma empresa em nome da minha mulher, a conta bancária em nome da minha família. Então, exige que esse paciente ele precise repensar um pouco em toda a sua organização de vida mesmo e também essa fase de aceitação. Eu estava me forçando a aceitar. O impacto, muitas vezes, ele é relacionado a uma sensação de limitação para esse paciente. Tanto do convívio social, no caso do Candário, que estava acostumado a ir para a praia e não sabia como é que ia ser. E, no final, ele entendeu que ele podia continuar indo para a praia, mas não é a mesma coisa. No trabalho, principalmente para as pessoas que se mexem muito durante o trabalho, né, tem uma movimentação muito grande, o medo da bolsa desprender, acabar vazando, a necessidade do próprio trabalho também conseguir se readequar a essa vida do paciente. Aqui é um relato triste, né, que um paciente que tem 37 anos de empresa entendeu que a empresa não estava querendo se adequar a essa sua nova realidade, não estava colaborando. Sobre uma limitação, essa sensação, na verdade, né, de limitação também na vida sexual. É claro que não é fácil para o homem tirar a próstata, mexe com a questão da umbridade, foi mexendo com tudo. Então, são relatos que eles vêm trazendo sobre o impacto que causa o tratamento também. E, quando a gente entra em acompanhamento e recuperação, como já foi citado, também é muito importante o acompanhamento constante para poder monitorar qualquer possibilidade de recidiva. Então, mesmo após a remoção do tumor, a maioria dos pacientes tem esse medo mesmo, por conta do alto índice da possibilidade de voltar.
Então, muitos dizem que se conectaram com a espiritualidade, era dali que buscavam essa força. Precisaram mudar de hábitos, parei de fumar. Várias coisas eu fui introduzindo, que eu não tinha hábito. Água, por exemplo. E a necessidade de contato, de cuidados contínuos, de realizar os exames na frequência que é solicitada, né, que é indicada pelo médico, aqui no caso do Curió, de 6 em 6 anos. E, durante esse mapeamento, tiveram outros pontos que foram abordados também. Um deles é o otimismo versus o medo do retorno. Então, frente à situação, né, acaba sendo uma montanha-russa mesmo. Então, na minha opinião, a gente não pode entregar os pontos de jeito nenhum. Eu sou otimista. E o medo do retorno também. Com 5 anos, pode voltar. Eu gostaria de ter algum dia um tratamento que diz: você está curado, tu não vais mais morrer. Foi abordado também a experiência boas com médicos, que nos deram a real do problema, mas também não nos tiraram a esperança, foram muito humanos. Sinto-me com as informações, né? Então, esses pacientes que se sentem seguros a partir do relacionamento que eles têm com o médico. Então, as palavras-chave que eu coloco aqui foram acolhimento, sinceridade e boa comunicação. Diferente daqueles que alegaram ter uma experiência ruim com médicos, onde colocaram esses médicos num despreparo para comunicar, inclusive comunicar más notícias, como foi no caso desse paciente, que recebeu a notícia de metástase na coluna de uma forma que ele pontuou como agressiva. A valorização do acolhimento por todos os profissionais da instituição. Isso foi um ponto muito positivo, citado por todos os pacientes também. Que tem esse primeiro exemplo, né, que é o segurança do hospital, o atendimento foi diferente, que a secretária também, na hora de receber, falou: vocês podem ficar tranquilos, aqui a gente vai cuidar de vocês. E acho que um ponto muito importante esse, é que todas as informações, as orientações eram as mesmas de todos os profissionais que eles passavam. Então, não gerava em nenhum momento uma sensação de: será que eu estou em boas mãos? Será que eu posso confiar nessa informação ou não? E também falaram muito sobre acolhimento multiprofissional, que já foi citado, e um spoiler que a gente vai poder falar um pouquinho mais sobre isso também. Casas de apoio, por exemplo, que acompanham durante as sessões de quimioterapia. O apoio da psicóloga, da assistente social também foi citado, como esse caso do Curió, que tem ansiedade, síndrome do pânico, e todo momento deixava a esposa entrar, acompanhá-lo nas consultas, que todas foram muito humanos. E também falaram muito sobre a valorização da vida, que após um diagnóstico, você passa a enxergar a vida, enxergar coisas que você tinha, mas não valorizava antes. Que a família, os verdadeiros amigos, o teu próprio bem-estar. Eu procuro viver o hoje e vou tocando. Gosto de trabalhar, de participar de festas, de fazer festas. Eu não tenho perspectiva, não. Eu costumo viver o hoje. Então, acho que para poder fechar aqui um pouco disso tudo que eu coloquei, eu queria só destacar esses pontos principais, que durante a jornada do paciente, então a gente conseguiu entender, né, e aprofundar um pouquinho, pelo menos, sobre os desafios físicos e emocionais durante a jornada, durante todas as etapas, sobre o longo processo de acompanhamento, dessa necessidade de fato, fazer um acompanhamento médico e de ter uma vigilância contínua. E essa vigilância não é só pós o tratamento, ela é necessária também, inclusive para poder garantir que seja um diagnóstico feito de uma maneira correta. Então, é muito importante, por exemplo, analisar a tua urina. E dentro de oportunidades de melhorias, acho que os principais pontos que foram elencados pelos pacientes foi a educação clara e empática. É claro, foram relatados muitos profissionais que tiveram essa visão, tiveram esse cuidado na comunicação, mas é sempre muito importante, porque a gente está falando de um câncer que as pessoas ainda relacionam com a finitude da vida. A gente sabe que existem tratamentos, né, que existem possibilidades de tratamento, de cura, ou pelo menos de melhoria da qualidade de vida, mas que é muito importante que seja comunicado da melhor forma. O suporte multiprofissional contínuo também, então que a gente consiga garantir essa multidisciplinaridade desde o diagnóstico ao tratamento, ao acompanhamento e a integração desses sistemas de saúde. Agradeço bastante a atenção de vocês. Deixo aqui o QR Code que já linka direto para o nosso site, para os tipos de câncer. Então, peço que vocês divulguem, né, sejam embaixadores da comunicação, da informação, da educação, para que a gente possa, que toda a população saiba sobre prevenção, diagnóstico e possíveis tratamentos. Muito obrigada. Nina, muito obrigada. Acho que não importa quanto tempo a gente trabalha, né, perto do câncer, eu acho que é sempre bom a gente
poder parar e voltar e retomar a perspectiva do paciente, a gente acaba criando alguns vieses de coisas que a gente acha que são assim ou assado. Então, quando a gente vê essas frases, eu acho que faz a gente repensar muita coisa. E agora eu vou convidar o Caio para vir aqui para o púlpito. O Caio, a gente vai entrar um pouco mais no detalhe da questão psicológica no momento do diagnóstico do paciente. Bom, gente, boa tarde, né? Até difícil, né, falar depois de tantas boas informações, e eu acho que para trazer um pouquinho para vocês, né, essa perspectiva psicológica, né? Então, não que a Nina não tenha feito isso perfeitamente, eu acho que essas frases, elas dizem um pouquinho para a gente do que o paciente já está querendo dizer, né? E eu acho que a minha fala, ela vai um pouquinho para um outro lugar, que eu queria trazer para vocês. E, bom, mas para começar, eu digo aqui que o meu conflito de interesse é realmente trazer para vocês algo que vai para muito além da medicina. Eu acho que esse é meu compromisso e o grande conflito de interesse que eu tenho aqui com vocês, e para trazer a conscientização e para pensar um pouco no trabalho da equipe multidisciplinar, né? Gente, eu não sei, mas eu estou ouvindo um eco. Tá dando, né? Então tá certo. Então tá bom. Não sei, deixa eu ver aqui. Opa, melhorou minha vida. Obrigado. Bom, então, trazendo um pouco disso para vocês, né? Gente, tudo começa de algum lugar, né? O que eu quero dizer com isso para vocês? Eu acho que a Nina falou um pouco, e a doutora falou aqui brilhantemente para a gente, né? Quando a gente fala de sintoma, né, a gente está falando aqui da cor da urina, né, que eu acho que quando a gente está falando de câncer de bexiga, a gente está falando, né, dessa questão da urina. E o que acontece, né? Uma das coisas que eu acho que é de extrema importância para a gente pensar é o seguinte: quando a gente fala de sintoma, qual que é a primeira coisa que a gente pensa? O que a gente faz? O corpo, ele não está funcionando do jeito que eu queria que ele funcionasse. O que isso quer dizer? Se eu olho o meu xixi ali na privada e ele está vermelho, alguma coisa está acontecendo. Ou seja, tem alguma coisa errada que eu preciso resolver. Então, o sintoma nada mais é do que um tropeço no real. E que é um real de uma doença. E a doença é algo que a gente nunca quer na nossa vida, né? A primeira coisa que a gente pensa assim é: se eu tenho alguma doença, eu tenho que curar. E para curar, qual é a primeira coisa que eu faço? Eu procuro no Google, não é no site do instituto, tá? Eu jogo no Google e aí aparece a primeira coisa, né? Sangue na urina, enfim, hematúria, tudo mais. A gente não conhece esses nomes, eles não têm nada a ver com a gente, né? E aí a gente vai vendo, por exemplo, o que esse sintoma está nos contando. E está dizendo que o nosso corpo não está mais funcionando do jeito que ele deveria funcionar. E aí o que eu faço? Qual que é o passo 2? Eu vou me medicar com qualquer coisa que eu tiver em casa. Porque o médico não é a primeira opção. Afinal, isso vai atrapalhar a minha vida. Então eu vou ter que sair de onde eu estou para ir para um outro lugar. E esse outro lugar é de alguém que vai me dizer alguma coisa que eu não quero ouvir. Né? Então, o sintoma, na verdade, são as notícias que o corpo dá para a gente. E a notícia, normalmente, não é boa. Né? Ou seja, se eu tenho uma dor nas costas, se eu estou vendo que eu estou emagrecendo, né? Tem até uma fala que eu acho muito interessante, né? Que esses dias chegaram 5 pessoas para mim, aleatórias, de lugares diferentes, e falaram assim: Caio, você emagreceu. Não fiquei muito feliz com isso, porque eu não estou fazendo muita dieta. Né? Então, assim, a gente fala, poxa, emagrecimento, o que será que está acontecendo? A gente que trabalha com oncologia, então, a gente não vê, ai, nossa, você emagreceu, como um bom elogio o tempo todo. Né? Então, isso passa a ser um sintoma, e o sintoma nos conta alguma coisa. E o que acontece? Nós todos, por natureza, a gente entra naquela ideia de negação. Todo mundo sabe aqui o que é negação, né? Negação, é quando eu não quero entrar em contato com aquilo. Mas a negação, ela tem um princípio de proteção. Por quê? Porque a gente não quer saber. Corpo bom é corpo que não fala. É corpo em silêncio. O que é isso? É corpo que não tem sintoma.
Tá? Então, esse é o primeiro passo que a gente tem, que quando a gente pensa na saúde emocional de um paciente, a gente não tem que falar daquele que está ali na nossa frente, que recebeu o diagnóstico, que está ali sofrendo com tratamento. Aquele cara, ele já passou por todas as outras etapas. E quais são as outras etapas? Começaram aqui no sintoma. Hoje em dia, ninguém mais tem diagnóstico como tinha antigamente. Antigamente, você tinha que esperar o exame sair, você tinha que ir até o lugar buscar o seu exame, né? Ver o seu exame, você não tinha uma fonte para consultar e você tinha que levar até o médico e o médico ia dizer para você: você tem câncer. Era assim que se recebia diagnóstico. Hoje não. Hoje a gente fala que a gente tem um CRM baseado em Grey's Anatomy, né? Ou seja, se eu assistir bastante Grey's Anatomy, eu entendo alguma coisa. Mas não é assim que funciona, né? Hoje a gente tem no Grey's Anatomy, a gente tem no Google e em outros vários lugares que trazem inclusive fake news importantes. E esses pacientes chegam com um pseudo-diagnóstico e às vezes muito mais ansiosos e muito mais deprimidos também, tá? Então, gente, tudo começa no sintoma. O segundo passo é o seguinte, né? É o processo de adoecimento e que é algo que, para além do sintoma, né, uma coisa que eu gosto de dizer também é que o adoecimento ele vai transformando a pessoa durante a confirmação diagnóstica. O que é isso? Eu tive um sintoma, eu fiz um exame e agora eu tenho que esperar o resultado. Só que o que acontece que ninguém conta para gente? Enquanto eu espero o resultado, eu imagino desde uma lesão na uretra por uma pedra que estava no rim, né, até uma doença oncológica. E aí eu monto vários cenários na minha cabeça. Bom, e se eu tiver um câncer e esse câncer me matar, será que eu passo as coisas, a minha conta para o meu filho? Isso, gente, você não teve nem diagnóstico ainda. Tá? E você também olha para o outro lado, né? Você fala assim, não, isso daí foi uma pedra que eu expeli, então tá tudo certo, não vai vir nada, tá? Mas tem muitas coisas acontecendo nesse caminho e esse movimento emocional, ele é natural e necessário, até para a gente já se acomodar ao diagnóstico, né? E aí a gente tem toda aquela fala cultural que as pessoas chegam para a gente e falam assim, não pensa nisso, imagina. Não, mas a gente precisa pensar para a gente começar a se adaptar com a ideia daquilo que é ruim que está por vir, porque pode estar. Tá? Então, isso é inegável. Então, a gente faz um processo psíquico entre negação, aceitação, raiva, barganha, todas as fases do luto, né? E veja, aquelas fases do luto que não são estanques, né? Aquela coisinha que a gente ouvia como se fosse uma receita, mas a fase do luto. Por que eu estou falando de luto, né? Ela também aparece aqui porque eu estou perdendo uma condição de saúde. Então, tudo que eu começo a perder demanda um processo de luto também, porque a gente não é preparado para perder, tá? Bom, então tudo isso começa, gente, só com a cor da urina. Imagina só, né? Bom, e aqui um outro ponto também que eu queria trazer é que até que ponto que alguma negação ela vai nos ajudar, né? Existe uma negação que ela ajuda a gente a se preparar para lidar com o que vai acontecer, porque ela é protetiva, e a gente está falando de uma negação, às vezes, que é um comportamento de risco, que é quando eu ignoro o sintoma. Que aí a gente já vê uma questão disfuncional, né? Ou seja, se eu não estou vendo isso, né? Se eu estou deixando passar, não está acontecendo comigo. Então, muita gente faz isso, e aqui eu quis trazer um pouquinho essas influências culturais, né? Por exemplo, das masculinidades que a gente tem. Por que o homem ele não vai até o serviço de saúde como a mulher? Aqui a gente viu nas estatísticas, temos mais homens que sofrem desse tipo de câncer e que às vezes chegam em estágios avançados, porque a gente fala de um homem que não procura serviço de saúde, um homem que não pode perder, não pode chorar, não pode fraquejar, né? Eles chegam nos estágios mais avançados, quando já tem uma metástase, quando os sintomas já estão para lá de Bagdá, né? Então, os comportamentos de risco, eles também são fruto de uma cultura
que a gente tem instalada na gente, onde ambientes de saúde são para as mulheres. Os homens não chegam lá no tempo certo, né? Tanto que a gente fala de Outubro Rosa, Novembro Azul, e a gente vê aquelas campanhas do lacinho rosa puxando o lacinho azul para fazer a consulta ali, né, do câncer de próstata. Mas não é só para isso, é para tudo, tá? Então a gente vê que essas questões culturais também falam de um problema seríssimo no encontro não só do homem, mas do paciente para o serviço de saúde, tá? Bom, outros pontos que eu acho que são importantes aqui de trazer, né, que são as emoções ali no tratamento. E aqui, né, gente, que é a nossa especialidade, né, a nossa especialidade da psico-oncologia, que eu trouxe aqui, inclusive, um livro que a gente publicou esse ano, né, da Sociedade Brasileira de Psico-Oncologia, né? A gente tem que falar de como que essas emoções funcionam no durante, ou seja, ali a gente falou de diagnóstico, de sintoma, agora a gente está falando durante o tratamento. E o que é isso? São as mudanças de vida, os efeitos do tratamento, e todo tratamento traz um efeito emocional. O que tem que ficar claro com isso, né? Que assim, quando eu chego para o paciente, eu falo que ele tem o câncer XYZ por conta de uma questão genética. Dane-se para ele. Para ele é assim, eu não vou fazer xixi do mesmo jeito. E isso implica em todo um impacto social para trabalhar, para se relacionar sexualmente, porque o corpo dele não vai ser mais o mesmo, né? Ou o corpo dela não vai ser mais o mesmo, e que diz muito mais do que aquilo que a medicina está dizendo para ele. A medicina é uma parte, não existe tratamento se não for para alguém. Não existe tratamento se não for para cuidar de uma história de alguém. E se a gente não coloca a história na conta, a gente não está tratando ninguém, a gente está tratando o tumor. E tratar tumor, gente, é fácil, né? Entre aspas. O problema é quando a gente trata tudo que está em volta do tumor. É aquele corpo daquele homem, daquela mulher, que vai ser completamente destituído de desejo. Ou seja, o marido, a esposa, não vai mais olhar com desejo. Mas para aquele marido, para aquela esposa, aquela pessoa vai virar objeto de cuidado. Alguém morre nessa etapa. E eu não estou falando de morte, não. Eu estou falando da morte simbólica. O meu marido agora é alguém que eu tenho que cuidar. Ele não é mais alguém que eu desejo. Olha quanta coisa morre dentro de um tratamento, tá? Outra coisa, o protocolo, né? Gosto muito de colocar em evidência a palavra colo. Eu acho interessante, eu vi isso na internet um dia, eu achei interessante, né? Que o protocolo que não leva em consideração o colo no sentido, você dá colo para o seu paciente? Porque, gente, acolhimento não é para falar assim, o paciente está chorando, vai lá, psicólogo, atende. Não, você pode dar ombro não sendo um psicólogo, é só você ser gente. Tá? Então, acolhimento é algo da família, é algo do médico, é algo da enfermagem. Todo mundo é capaz de dar algo para outra pessoa em sofrimento. Então, para além do protocolo, que a gente consiga priorizar o colo em algumas situações, né? Ou seja, de olhar as prioridades do paciente e casar essa prioridade do paciente com a prioridade do tratamento, porque é assim que a gente consegue adesão, tá? Outros pontos que também favorecem a adesão, quais são? São esses pontos, como a gente fala muito de letramento em saúde, de educação em saúde. Educação em saúde é algo macro, que aí a gente fala desde a graduação em saúde, e a gente está falando do letramento, que é o micro. Ou seja, o quanto você transmite para o seu paciente para que ele saiba o que ele tem e para que ele tenha uma decisão clínica compartilhada adequada a essas necessidades. Ou seja, será que ele está conseguindo ser um bom paciente também? O que é o bom paciente? Para a gente, da equipe, é que ele consiga aderir. Mas será que a gente tem dado para ele um material que faça com que ele consiga aderir? Porque assim, se a gente for para o seu beija-flor de 84 anos, é diferente das perspectivas de vida, de futuro, do que o curió de 46. A gente está falando de um adulto em fase produtiva e de um paciente idoso que tem uma outra perspectiva sobre o que a vida é com 84.
tá? Então, isso é letrar, e o letramento ele traz a ideia de personalização do cuidado. Se você não personaliza, você não está cuidando. E o outro ponto é o suporte psicológico contínuo. Gente, não chama o psicólogo só quando a bomba explodiu e... Não, agora tem que vir correndo. Não. Psicologia, primeiro, tem que ser especialista em oncologia. Ah, não, eu vou chamar aquela psicóloga legal porque ela usa incenso. X. Ou porque ela é boazinha. Boazinha não, gente, por favor, não chamem a boazinha, né? Chamem alguém que tenha especialização, que tenha atuação em oncologia, porque assim, para um centro, vocês enfermeiros não contratam um enfermeiro que não tem especialização em oncologia para trabalhar com vocês. Por que um psicólogo tem que ser a legal, ela tem que ser prioridade em detrimento da psicóloga com especialização? Tá? Então, esse ponto é importante, e chamar desde o diagnóstico, durante o tratamento e para todos os desfechos. A cura também demanda questões emocionais. O que para a medicina está batido o martelo, passou 5 anos, curou, aquela história não está curada. Aquela pessoa ela tem que se reinserir na vida dela, e às vezes é um trabalho psíquico intenso, sair do lugar de paciente para se tornar sujeito de novo. Tá? Bom, e aqui as considerações finais, né, para falar para vocês, que eu acho que já deixei aqui alguns recados importantes, né, que assim, os efeitos emocionais para quem está no entorno também é importante. E aí a gente fala do efeito dominó. Se não temos uma família bem cuidada, bem orientada, bem letrada, um cuidador bem letrado, é um efeito dominó, né? Se você cuida de quem está do lado, aquilo atinge o paciente, a adesão dele. Se você não cuida dessa pessoa que está no entorno, às vezes a família puxa tudo para baixo e o paciente tem dificuldades de adesão e de lidar com o próprio tratamento, porque a gente tem uma família fragilizada. Então a gente tem que cuidar de quem está perto. E principalmente da equipe de saúde. Porque quando a gente fala de câncer, gente, a gente está falando de profissionais que acompanham por muito tempo. E o que é isso, né? Vocês também se afeiçoam às pessoas que são ali, as pessoas que vocês cuidam, né? Então, se eu perguntar, eu adoro essa pergunta, vocês também entram na conta, tá? Quem aqui teve um paciente na vida, quem é profissional de saúde, né? Teve um paciente na vida que você nunca esqueceu, levanta a mão. Acho que a resposta está dada. Se você não esqueceu, é porque ele atingiu um lugar em você que também precisa de cuidado, tá? Então, para finalizar, eu gosto muito dessa frase, né? O tratamento mais efetivo é aquele que é capaz de olhar para além dos protocolos, guidelines e estatísticas. O tratamento mais efetivo é aquele que será capaz de priorizar a história de quem o recebe. Aqui estão os meus contatos. Muito obrigado, gente. Muito obrigada, Caio. A gente tem alguns minutinhos ainda. Eu tenho algumas perguntas para vocês. Se a gente puder... Está todo mundo com o microfone? Ótimo. Eu vou começar aqui, Caio, você falando, na verdade, todo mundo falando. Eu fico pensando de uma frase que eu ouvi, inclusive, do meu marido, óbvio, com um tom de brincadeira, mas que ele é homem, não fuma, enfim, mas ele poderia ser um paciente um dia, que só fica doente, só quem procura acha, só fica doente quem vai para o médico, esse tipo de brincadeira, mas que, como vocês trouxeram, está muito enraizado na nossa cultura, especialmente dos homens. E aí eu fico pensando como que a gente consegue levar informação e mover esse público específico, que é o público-alvo hoje da doença, para que eles estejam abertos a receber informação, a buscar um diagnóstico, a procurar cuidado. Assim, vocês têm alguma experiência bem-sucedida ou estudos? Como é que a gente consegue chegar nessas pessoas? Eu acho que a informação, ela só é uma informação mesmo quando ela chega em quem a gente está querendo chegar, né? Então, acho que até por isso que no Vencer o Câncer, a gente trabalha com diferentes tipos de comunicação, considerando sempre quem é o nosso público-alvo. Então, a gente tem o nosso portal, por exemplo, que tem essas informações sobre os tipos de câncer, com uma linguagem acessível a toda a população,
como também a gente tem nossos canais nas redes sociais, porque também é um local que precisa, né, que carece de formação de qualidade também. Fora isso, a gente também tem os nossos livros, porque também atinge uma outra parcela da população que tem outros hábitos. Então, o que acho que é muito importante também quando a gente fala agora sobre o câncer de bexiga especificamente, que atinge uma população masculina maior, é que a comunicação também seja adaptada. Então, a gente não pode pegar uma comunicação do Outubro Rosa e passar para o Novembro Azul e garantir que a gente vai ter essa mesma eficácia. E, como, né, o Caio trouxe também, é necessário que a gente traga o homem para esse lugar de protagonismo da própria vida também, onde ele entenda toda essa necessidade do autocuidado, do cuidado da sua vida. Eu acho que assim, tem uma questão que é muito importante. Isso, né, a Nina, acho que por estar no Instituto também, né? E, inclusive, vocês têm que me dar o logo, viu, para eu trazer nas aulas, porque eu não tenho logo. Tá? Então, para ontem. Bom, mas assim, né? Uma coisa que eu acho muito importante são os meses com as cores, né? Eu acho que assim, eles têm uma função muito importante de conscientização, de falar disso. Só que assim, a gente vê que a grande mídia ainda traz informações relacionando câncer e morte. E isso traz um enraizamento cultural de que câncer é morrer, como se qualquer câncer fosse a mesma coisa, né? E eu acho isso muito interessante, que é o grande câncer, né? Porque não é como se fosse um só, né? Até nas fake news, pegam só um pedacinho da matéria e falam vacina contra o câncer, como se todos os cânceres fossem a vacina do HPV, sei lá. Então, assim, a gente tem que começar a trazer para a grande mídia, porque só faz sentido, só faz liga mesmo, se a gente traz para a grande mídia os pormenores daquilo. Algo que a gente vê muito com a oncohematologia, né? Porque aí hoje a gente já sabe dizer um pouco do que é linfoma, leucemia, a gente faz um pouco dessa separação, mas é uma separação didática muito pequena. Por exemplo, assim, se a gente tivesse um pedacinho da novela que falasse sobre a urina, poxa, isso ia atingir tanta gente. Não é só numa campanha, num videozinho lá do TikTok. É pegar um pedaço de coisas do cotidiano para conseguir trazer para essas pessoas. E às vezes a gente não tem esse insight, né? Ou, por exemplo, a gente entra muito naquela lógica cotidiana de: olha, a gente vai fazer um vídeo para isso. Tem muito paciente que fala: é sobre câncer, eu não vou ver. Eu não vou ver. Então, assim, é entrar na coisa do cotidiano, né? Imagino. Eu acho também que a gente tem que partir um pouco do macro para o micro, né? Eu acho que cada um de nós que tenha informação em seu meio propagar e ensinar. Eu acho que isso é muito importante, né? Eu acho que isso ajuda muito. Então, eu acho que é isso, porque principalmente no câncer de bexiga, que é uma população que não é o mesmo de câncer de mama, que está muito mais no Instagram, está muito mais nas redes sociais. A gente está falando de um paciente mais idoso, a maioria homens. Então, assim, onde é que está esse paciente? Quais são os canais que ele realmente assiste que vão atingi-lo? Então, a gente tem que pensar um pouco mais dessa forma. E eu acho que cada um de nós que tem informação, propagar também, estar atento ao outro, né? Ver quem está tendo os fatores, quem está fumando, gente, eu sei que é um fator de risco importante. Comunique, fale, pare de fumar, é risco para não só câncer de pulmão, mas câncer de bexiga. Então, acho que a gente tem que também procurar outras formas alternativas para tentar levar mais educação, mais informação. Acho que quando a gente vê pessoas famosas indo, né, para a mídia também é uma forma de estar chamando a atenção e personificando um pouco mais, fica um pouco mais, né? Não é um câncer, mas passa a ter uma cara. E é isso, acho que assim, nem todos os cânceres são iguais, nem 2 pacientes com câncer de bexiga não vão ser iguais, vão ser diferentes. Então, a individualização também. Vocês respondendo, eu me lembrei, estava falando com a Beatriz também aqui da Merck, um pouco antes do evento, que faz 3 dias que eu só posto coisas sobre câncer no meu Instagram. E eu estou recebendo vários unfollows. Então, assim, as pessoas, elas não querem mesmo, elas não estão preparadas. Eu acho que, especialmente quando elas estão na rede social, é uma ruptura, né? Ela quer ali o entretenimento, o lazer, e ela, de verdade, passa. Então, acho que é um ponto de atenção. E aí, até por isso, a gente
várias vezes faz campanhas que estão relacionadas a futebol, por exemplo, que às vezes de fora parece meio estranho, por que a Merck está fazendo uma ação com esse time de futebol, talvez um pouco até estereotipado quando a gente pensa nos homens, mas é para tentar trazer uma comunicação que não é disruptiva, né? Que ela consegue falar com a audiência mesmo. E aí eu vou mudar um pouquinho aqui de assunto e eu queria ouvir de vocês, assim, pensando em barreiras de acesso mesmo, barreiras de acesso a diagnóstico, barreiras de acesso a tratamento, barreiras de acesso a cuidados psicológicos. Quais são as maiores hoje que vocês veem no Brasil e como que juntos a gente pode tentar superá-las? Difícil essa, né? Essa pode ficar à vontade. Essa é complicada porque eu acho que envolvem várias coisas, né? A gente tem diferentes populações, diferentes acessos, aquele paciente que só consegue no SUS, aquele paciente que já tem acesso a uma medicina privada. Então, isso tudo eu acho que dificulta. E mesmo quando o paciente é orientado, muitas vezes ele também não corre tanto atrás, não vai, né? Deixa muito por essa questão, acho que também da negação. Então, tem um problema que é a questão do acesso, de você conseguir chegar no especialista, de ter realmente um urologista que olhe para você, que ouça a sua história, que não fale, isso aí é cálculo renal e pronto, e não investigue. Mas eu acho que também da gente trabalhar o próprio paciente, as pessoas trabalharem o seu psicológico na questão de ir atrás da sua saúde, né? Eu queria complementar com uma outra possibilidade também, que eu acho que não é tão comum a gente falar sobre ela, que é a participação em pesquisa clínica. No Instituto Vencer o Câncer, a gente tem um programa que é a Rede Vencer o Câncer de Pesquisa Clínica, no qual a gente implementa centros de pesquisa, principalmente nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, porque os principais centros estão concentrados aqui no Sul e no Sudeste. E a gente tem essa atuação justamente como uma forma de possibilitar o acesso a tratamentos padrão ouro. Não sei se esse tema de pesquisa clínica é familiar a todos, então vou só pedir licença para me estender um pouquinho só, que é quando você participa de uma pesquisa, você consente com tudo, né? Você tem que autorizar todas as etapas. Então, a segurança do paciente é sempre em primeiro lugar. E mesmo quando você está no braço controle, que são aqueles pacientes que tomam a medicação, e tem o braço, que são os pacientes que tomam essa medicação experimental, que é na hipótese de que essa medicação experimental vai ser melhor ou, pelo menos, igual à medicação do braço controle. Esse braço controle, ele toma a medicação que é a melhor disponível no mercado, no mundo, para que essa pessoa passe a fazer parte desse tratamento. Ou seja, se você tem um câncer de bexiga e no SUS você não tem acesso a um tratamento que teria no particular, se você participa de um estudo clínico, no mínimo você vai ter acesso a essa medicação, a esse tratamento. E é uma forma também desses pacientes terem acesso diário com os médicos, porque quem participa de um estudo clínico tem que ser super acompanhado, fazer exames, e tudo isso patrocinado pelo patrocinador do estudo. Então, não gera nenhum custo para os pacientes. Então, acho que a pesquisa clínica ela não foi criada como uma forma de garantir acesso, mas aqui no Brasil e em outros países que existe essa diferença, essa desigualdade no acesso à saúde, a pesquisa clínica ela pode ser, sim, um caminho para garantir um acesso a tratamento padrão ouro. Acho que isso da pesquisa que a Nina está falando acho que é a frase de efeito da pesquisa. Pesquisa clínica também é acesso à saúde, né? Eu acho que isso é muito importante e a gente ainda tem uma cultura de pesquisa clínica muito ruim, onde as pessoas se sentem cobaias e tem aquela coisa de fake news também. É um terror do ponto de vista cultural, e isso a gente leva em consideração também, porque às vezes o paciente que busca a pesquisa clínica é o paciente às vezes que fala, não, olha, é o único acesso que eu tenho, ou enfim, tem uma série de questões, né? Ou, por exemplo, é um momento de um desespero. Isso não pode ser, a pesquisa não pode ser vista dessa forma, né? A pesquisa ela precisa ser vista para além disso. Ela é uma maneira também de acessar. E eu acho que assim, a gente tem grandes dificuldades, sabidamente, né, pelo SUS. Não é todo mundo que tem acesso. O SUS de São Paulo não é o SUS do interior da Bahia, por exemplo. Então, assim, a gente tem uma série de situações muito precárias, né?
que já barram esse acesso. Por exemplo, a questão de saúde mental. Questão de saúde mental, gente, não tem psicólogo na maioria dos centros. Não tem. Por mais que seja uma recomendação técnica, não tem, porque ainda é visto em alguns lugares como algo que é uma perfumaria. Eu vou ter aqui um, mas não. Né? Se tiver, ele fica ali andando. Não, não é. Né? Então, veja, saúde mental, na verdade, é uma das coisas que mais promove a adesão. Se esse cara não tem um acompanhamento psicológico, ele evade do tratamento dele, às vezes. E por uma questão que poderia, sim, ser cuidada e fazer com que ele se tratasse e tivesse um desfecho clínico muito melhor. Né? Por exemplo, a Nina, com a apresentação dela, foi muito legal, porque é isso, ela trouxe ali várias coisas que a doutora também já tinha dito aqui para a gente, né? Várias coisas que mostram desse paciente as nuances dos altos e baixos que um paciente tem. Então, eu penso que, assim, pensando, né, puxando a sardinha para mim, né, que a saúde mental ela também ajuda muito até na compreensão desse acesso ao tratamento, né, que a falta de informação também influencia muito, né, mas nessa compreensão da necessidade, né, e que é uma barreira aí de acesso à saúde também e que nunca entra na conta. Infelizmente, quando você pega pacientes com doença mais avançada, que precisam ir para o SUS, primeiro, o diagnóstico, que acaba demorando mais. Segundo, que a cirurgia, por exemplo, a cistectomia radical é uma cirurgia complexa, que vai exigir depois também que se faça uma fisioterapia, o paciente tem que se adaptar, né, à neobexiga ou à ostomia. E a questão das drogas também, né? A gente sabe que ainda no SUS, infelizmente, algumas drogas não estão acessíveis para várias indicações que o paciente no privado consegue. Então, acho que tem aí ainda um caminho a percorrer para melhorar o acesso ao paciente. Ótimo, excelente. Eu vou até, Nina, voltar num ponto que você trouxe. Acho que a gente que é da indústria e conhece como é feita uma pesquisa clínica, a gente tem muito orgulho. E aí a Merck, no Brasil hoje, todos os nossos estudos de fase 3 têm centros clínicos aqui no Brasil, alguns de fase 2, inclusive na oncologia. E eu acho que cada vez mais eu vejo um esforço do time em mostrar, a gente chama vender o Brasil lá fora, e mostrar a qualidade dos nossos centros aqui, a qualidade dos profissionais e trazer esse estudo, esse investimento para o país. Então, acho que é um grande esforço nosso e também a gente fica bastante orgulhoso quando a gente consegue. A gente está com o cronômetro aqui apertado, eu vou totalmente fugir do script e eu vou pedir para vocês, se puderem deixar uma mudança de comportamento aqui. Acho que a gente viu que a maioria das pessoas são profissionais de saúde. Se a gente sair daqui hoje com alguma mudança de comportamento, assim, o que vocês acham que poderia ser a coisa mais importante, se for possível eleger uma coisa só? Eu diria parar de fumar, né? Eu acho que esse é o grande, né? Faça quem estiver à sua volta, que leve essa mensagem e olhe a sua urina, né? A urina, assim como as fezes, falam muito da nossa saúde. Então, eu acho que a gente começar a se olhar não só superficialmente, mas olhar a nossa urina é ver a nossa saúde. Então, acho que se a gente conseguir passar essa mensagem, já é bem significativo. Eu vou colocar a educação. Para a gente poder vencer o câncer, a gente precisa estar educado e ser multiplicadores dessa educação também. Então, a gente sempre poder levar as informações de qualidade, as informações, tanto na figura, né, do médico, quanto da população também. O Caio mencionou sobre a questão do HPV, por exemplo. A gente tem hoje uma vacina de HPV, uma vacina contra HPV, né, contra o câncer de colo de útero, por exemplo, mas também que impossibilita, né, que diminui o risco de você ter outros tipos de câncer, mas que a gente tem um nível de vacinação muito baixo. Que essa é uma vacina que ela tanto para meninas quanto para meninos também tomarem. E se a vacinação está baixa, para os meninos está ainda menos, ainda menor. E isso reflete lá na frente, quando a gente vê a dificuldade dos homens em procurarem tratamentos médicos também, de cuidarem da sua saúde. Para que a gente não tenha, daqui a alguns anos, 40 anos, menos, homens que não estão olhando para a sua saúde e não vão ao médico, a gente precisa, desde hoje, também educar. Então, acho que a educação é uma responsabilidade que ela é coletiva, que a gente precisa de todas as pessoas envolvidas para que a gente de fato possa vencer essa realidade do câncer.
Eu acho que assim, o que elas disseram, gente, tá? Parem de fumar, né? Já começa por aí. Mas eu acho que assim, a coisa mais importante, puxando aqui também para o meu lado, né? E que não é só de psicólogos, mas vocês, profissionais de saúde, procurem profissionais especialistas para cuidar dos seus pacientes, indiquem profissionais especialistas, que eu acho que isso é uma grande deficiência, pelo menos da minha área, né? E assim, veja, para a gente evitar comportamento de risco de paciente, é importante que esse paciente esteja na mesma página que a gente, né? E isso se dá muitas vezes pela conscientização que vai pela via da saúde mental, né? Então, queria deixar isso. Eu agradeço muitíssimo, acho que foi muito rico a gente ter perspectivas diferentes, olhares diferentes nessa discussão e todo mundo junto tentando trazer um cenário melhor, que a gente possa discutir outras coisas em breve, né? Que a gente realmente não fique daqui 5 anos tendo essa mesma discussão aí dos mesmos problemas. Agradeço muitíssimo a todos aqui que ficaram com a gente até o final e vamos continuar com o evento, vamos seguir para a próxima palestra. Muito obrigada.